Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os recebemos em nosso canal. O terceiro domingo do Advento é conhecido como Domingo Gaudete, uma palavra latina que significa alegrar-se. É a primeira palavra da entrada da missa, tirada da carta de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Trata-se, portanto, da celebração da dimensão festiva deste tempo de Advento, há 2 semanas do Natal. As leituras vão mostrar isso. O Evangelho é o de Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18, e diz o seguinte: Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: Que devemos fazer? João respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: Não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: E nós, que devemos fazer? João respondia: Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam, no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Lucas está retratando o ministério de João Batista. João exortava as pessoas ao batismo de arrependimento que ele ministrava para lhes serem perdoados os pecados. Essa era uma dimensão sacramental do seu ministério. Também havia a dimensão moral, pela qual chamava as pessoas a mudar suas vidas de modo bem específico. São 3 os grupos que lhe perguntam o que devem fazer e como devem viver: as multidões, os coletores de impostos e os soldados. As respostas de João diferem conforme o grupo. As multidões, ele aponta a caridade, as obras corporais de misericórdia, como as conhecemos, exemplificando com o vestir e o dar alimento aos necessitados. Se alguém tem 2 casacos, dê um a quem nada tenha. Se alguém tem mais alimento do que precisa, reparta com os que não o têm. Jesus vai ensinar o mesmo e ainda deixará claro que, sempre que se fizer isso a alguém, é a ele que se estará fazendo. São obras de misericórdia e mostram a continuidade entre o ensinamento de João e o de Jesus. Passando aos coletores de impostos, em sua maioria eram judeus trabalhando para Roma, como foi o apóstolo Mateus. E por colaborarem com a ocupação romana, eram desprezados, vistos como negociantes e que extorquiam o povo pelo poder de seu cargo e o abuso em que incorriam. João lhes responde que se limitem a coletar o que lhes era determinado, agindo com justiça e não pretendendo beneficiar-se com exigências superiores. Ao terceiro grupo, o dos soldados, João recomenda não usar seu poder de ocupantes do território para roubar das pessoas, levar suas casas, tirar seu dinheiro ou pertences, praticar a violência. Não acusem a ninguém falsamente, diz João, pois o falso testemunho pode levar a condenar até a morte, sem o devido processo, sem julgamento. E então conclui: contentem-se com seu salário. Isto é, não sejam gananciosos nem mercenários, como eram muitos soldados naquela época, combatendo apenas pelo dinheiro que lhes era pago e não por patriotismo ou nacionalismo.
Essas recomendações estão presentes na segunda tábua dos mandamentos, que Deus deu a Moisés. Dizem respeito às relações com o próximo. Em última análise, portanto, João exorta os vários tipos de pessoas a seguirem os mandamentos e praticarem ainda a esmola e a caridade. Ouvindo João, as pessoas se perguntam se ele seria o Cristo, o ungido, o Messias que teria chegado. Aqui entra o tema com o qual o Advento se preocupa, a expectativa da vinda do Messias. Contudo, João responde: eu vos batizo com água, mas vem alguém depois de mim que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Quer dizer, não sou digno sequer de ser seu escravo, pois desamarrar os calçados era trabalho dos escravos, quando o patrão chegava de suas jornadas, empoeirado, e eles lhe lavavam os pés. Em seguida, João refere o batismo do Espírito Santo e do fogo. Ele descreve essa figura que vem como alguém que vai ser um juiz e acrescenta a imagem da colheita, daquele instrumento que joeirava os grãos e separava os grãos de trigo e as cascas das sementes no antigo Israel. Este que vem vai levar o trigo e colocá-lo em seu celeiro, mas a palha ele vai queimar com fogo inextinguível. Observemos, João afirma que o Messias esperado não apenas trará a boa nova da salvação, mas julgará a humanidade, e ela será dividida. O Batista adverte que é preciso estar prontos moralmente para a vinda do Cristo. O mesmo serve para nós que vivemos agora e estamos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor. Passemos à primeira leitura do Antigo Testamento, do livro de Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 18. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia, dir-se-á em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti e te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito como num dia de festa. Suprimirei os que te feriram, tirarei a vergonha que pesa sobre ti. É uma profecia sobre a salvação. A filha de Sião, mencionada por Sofonias, é uma personificação de Jerusalém. Frequentemente, o povo de Israel é descrito sob as figuras da mulher, da noiva, da mãe, da filha de Jerusalém ou de Sião. Uma personificação de uma coletividade em um único indivíduo. A noiva que está esperando o noivo para o casamento real, esperando o rei. Era o que acontecia com o povo israelita, representado por Jerusalém ou Sião, que esperava o rei Messias chegar. A leitura também está relacionada com o perdão dos pecados que pesam sobre Jerusalém, sobre o povo e que conduziram-no ao exílio, como já Ezequiel afirmara, descrevendo como o Espírito de Deus deixara o templo e então tinham vindo os babilônios e destruído o templo. O retorno de Deus a Sião ocorrerá quando vier para salvar seu povo, cujo pecado perdoará. E esse rei que virá para salvar estará presente no meio do povo. Assim, tanto o Evangelho como a passagem de Sofonias são profecias sobre o Advento. E Advento em latim significa justamente vinda. A vinda do Cristo, o advento do Messias. Portanto, no domingo Gaudete, todos somos chamados a nos alegrarmos porque o Rei está chegando. Estará chegando no Natal. Santo Ambrósio, no IV século, escreveu sobre o Evangelho de João um comentário, que é o mais completo que possuímos hoje, e reflete o seguinte sobre as palavras de João Batista.
João deu respostas adequadas a cada tipo de pessoas que o interrogaram, mas são apropriadas para todas as ocupações, assim como é a prática da compaixão. As pessoas de qualquer ocupação, idade, raça, precisam ter suas necessidades básicas atendidas, e isso cabe a quem pode fazê-lo. Não importa se soldado, coletor de impostos, os nossos fiscais da Receita de hoje, do campo ou da cidade, sobre todos recai o mandamento de prover a quem não tem. A misericórdia e a compaixão são a virtude perfeita, arremata Ambrósio. E sabemos que todos são chamados à prática dessa virtude, não nos cabendo justificativas vãs a respeito, por exemplo, do mundo em que vivemos, da ocupação que temos. Não há desculpas para o cristão. Qualquer que seja o seu estado de vida, cabe-lhe obedecer aos mandamentos e praticar a caridade. Preparar o Natal não é se preocupar com as luzes na árvore, com presentes ou festividades, com encontros com vários grupos. E sim, antes de tudo isso, adequar o comportamento moral e ético aos mandamentos do Senhor. Praticar as obras de misericórdia, de modo especial no Advento, pois são um grande instrumento de penitência, ao lado de outros que também podem ser praticados. Não há separação entre os ensinamentos de João Batista, de Ambrósio e a vida cristã, seja profissional, dos negócios ou pessoal. Os mesmos ideais devem ser seguidos em qualquer destes campos. Os mesmos princípios morais governam tanto a vida social como a vida religiosa. O Advento é muito propício para lembrar disso, e João está basicamente nos dizendo que, se não o fizermos, não acabaremos no celeiro do Senhor junto com ele, mas como palha queimada no fogo inextinguível. A nova é boa para os que se arrependem, se convertem e começam uma vida de caridade, a qual Cristo nos chama. Procuremos nos dedicar mais neste Advento às obras corporais de misericórdia, como alimentar os famintos, vestir os que não têm roupas suficientes, visitar doentes e idosos. Elas não são opcionais, mas sim essenciais para preparar nosso coração para a vinda do Messias Salvador. Se o fizermos, experimentaremos a alegria do Domingo Gaudete concretamente. Que não seja um tempo de estresse e ansiedade pelos muitos compromissos, mas que tomemos de nosso tempo para servir os necessitados. A alegria de dar é muito maior do que a de receber, e Deus ama a quem dá com alegria. Sejamos uma luz que ilumina os nossos irmãos, vizinhos, colegas, enquanto nos preparamos para a vinda da luz do mundo no Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.